Olá pessoal, tudo bem com vocês de casa? Hoje eu trouxe aqui para falar com vocês uma mentora especialista em abertura e gestão de casas de repouso, instituição de longa permanência. Para você aí que tem interesse em abrir uma casa de repouso, tá? Para você que já tem uma casa de repouso, como funciona tudo isso? Qual é a participação dessa mentoria? Que eu acho muito interessante, porque nós lidamos com muitos órgãos, né? Seria aí Ministério Público, Vigilância Sanitária, o CRAS, o FAS. Então é muita gente aí da saúde e às vezes a gente se perde um pouco. E por que não ter uma pessoa que nos auxilia e nos explique direitinho como funciona ter uma casa de repouso? E é para você hoje que eu trago a Roberta Torres. Tudo bem, Roberta? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É sempre muito importante a gente trazer pessoas como você para dar uma ideia, né, de como essas casas funcionam. E eu sei que você já tem aí 16 anos. Me conta um pouco da sua trajetória. Isso. Primeiro, prazer novamente estar aqui. Maria, obrigada pelo convite. Eu estou há 16 anos na área. Minha formação é nutrição. Eu entrei trabalhando em casa de repouso para idosos, que é o nome que a maioria conhece, né? Atuando como nutricionista. Depois virei responsável técnica e depois virei dona. Então, eu atuei como dona de LPI, né? Por 11 anos. Tive 2 unidades. Sim. E depois a trajetória foi me levando e eu fui vendo a necessidade dos donos. Eu vivi muitas dores, né? Muitos problemas que os donos têm, vivi todos que não possíveis. É nada fácil. Não. As pessoas acham que é muito simples, muito fácil abrir uma casa de repouso. E aí eu vi uma oportunidade de levar esse conhecimento de 11 anos para ensinar os donos a como abrir, né? Ou como melhorar a gestão. Nessa tua trajetória, o que mais você encontrou de interessante para poder explicar para a gente? Como que as pessoas chegam até você? Olha, eu quero abrir uma casa de repouso. Ah, sim, maravilha. Hoje eu tenho alguns canais, né, onde eu trabalho. Eu já estou há 4 anos atuando nessa área. Então eu tenho canal no YouTube, eu tenho o TikTok, eu tenho Instagram. Então todos chegam de alguma forma para mim através desses canais. Digo que grande parte das pessoas que chegam, digamos que quase 50%, querem abrir, né? Então querem entender os processos de abertura. Isso é muito importante porque a gente observa que a grande parte das pessoas que abrem uma casa de repouso não tem muito conhecimento. E aí vivem... É uma preocupação, né? Muito porque grande. Não é só alugar uma casa e colocar idosos para... Não. E muitas pessoas pensam que é assim, né? Que você só precisa de um imóvel grande, dá uma ajeitadinha e coloca os idosos lá dentro. E depois se depara com um monte de questões, não só legislação, né? Mas assim, fiscalização, entre outras coisas. Então hoje as pessoas chegam até mim dessa forma, através dos meus canais mesmo de comunicação, né? Acho que eu vou abrir um parênteses aí e vou entrar um pouquinho lá no fim da história. Tá bom. Vamos supor que a nossa casa já tá tudo arrumadinha. Essa pessoa visita... Ah, eu tenho um idoso que precisa morar numa casa de repouso, eu preciso de uma casa de repouso. Então aquela lá tá aberta, eu vou até lá para ver se aquela casa está ok. O que essa pessoa precisa entender, né? O que esse familiar precisa entender para que aquela casa esteja dentro da lei? Maravilha, muito importante. Eu recebo muitas perguntas de família também, mesmo que eu atue para donos e futuros donos, eu tenho muitos filhos que me procuram, né? Sim. Querendo entender justamente essa tua pergunta. Então, assim, o que acontece, né? Quando a gente vai para dentro de uma instituição, para uma casa de repouso, procurar para o nosso pai, para a nossa mãe, tem alguns pontos que a gente precisa considerar, né? O primeiro deles que eu sempre digo é se aquela casa tem a documentação legal. Claro que a gente sabe que muitas vezes está em processo de liberação, pagou o protocolo, você precisa do protocolo, mas as casas, ela precisa ter toda essa documentação para ela estar regularizada. Então, esse é um ponto muito importante. E as famílias, muitas vezes, nem sequer sabem. Aí é que tá. Você não acha que a família, quando chega numa casa para encontrar esse lar para o seu familiar, ela deveria pedir para ver, ou pelo menos entender se está ou com não certeza. Dentro da lei? Eu acho que é por isso que a gente acaba vendo, por vários motivos, né? Mas eu acho que um deles é a falta de conhecimento da família, de buscar mesmo entendimento, acabar levando para essas casas clandestinas que a gente sabe que existem, né? E aí elas querem se isentar um pouco, às vezes, da culpa, né? Da responsabilidade, mas elas têm. É verdade. Porque elas precisam ir atrás para saber se aquela casa é legalizada ou não, né?
E isso é bastante preocupante, pessoal, porque assim, ó, quando a gente vê na TV ou vê em jornais, né, que foi fechada uma casa de repouso, nem sempre essa casa estava legalizada, né? Porque normalmente quando a casa está legalizada, a gente tem um processo atrás da gente, né? A gente tem pessoas que nos diz o que tem que ser feito. E a gente não pode abrir simplesmente a porta e colocar uma caminha lá e colocar um idoso. As pessoas quando te procuram para abrir a casa, tá? A primeira coisa que eles te perguntam no curso que você está dando lá, qual é? Muitos perguntam se dá dinheiro, né? Muitos perguntam se dá dinheiro, se realmente tem retorno financeiro, porque existe muito esse mito nessa área, né? Sim. De que é tudo muito fácil e de que a rentabilidade também é muito boa. Mas não necessariamente, né? Sim, porque com se você certeza. fizer, ou não fizer principalmente um planejamento correto, como grande parte não faz, né? Esse planejamento, aí vai viver, muito pelo contrário, dívidas e sérios problemas financeiros, né? Porque não se organizou ali. Então, as pessoas, quando procuram uma casa, têm valores de vários valores, né? Então, quando é um pouquinho mais alto daquilo que ela pode pagar, a primeira coisa que ela diz, mas por que a casa tem que ser tão cara? Gente, hoje, nós já ouvimos aqui que hoje as grandes casas de repouso, onde tem todo esse amparato aí judicial, o que acontece? É um privilégio você estar dentro dela, né? Você vai ter um conforto, você vai ter auxílio, a família vai ter um entendimento melhor de como o seu idoso está sendo cuidado. Então, não é barato ter um médico, não é barato ter uma enfermeira, não é. Então a gente tem que fazer uma somatória, né? Então as casas de repouso hoje é sim um lugar onde beneficia tanto a família como a pessoa que necessita dela, né? Exatamente. E aí o que acontece, né? As pessoas, elas realmente vão, quando você me perguntou, mas tem o outro lado também. As pessoas vêm perguntando isso, mas também muitas vêm dizendo que é o sonho da vida dela. Então isso eu também recebo muito. Eu tenho um sonho em abrir uma casa de repouso. Cuidar de idoso. Cuidar de idoso. A grande maioria da área da saúde. Então a maioria dos alunos que eu tenho são enfermeiros, médicos, ou da área mesmo da saúde, e tem esse sonho também, né? Sentem essa vocação de abrir, mas esquecem que não só de cuidado se vive uma casa de repouso, né? Ela precisa de uma gestão, e muitos se perdem nesse caminho, entende? E esses alunos que você tem aí, 1.700, 1.600, todos eles passam por você, por quanto tempo? Todos os meus materiais têm 1 ano de acesso, né? Então, assim, eu tenho vários materiais para situações diferentes. Para quem vai abrir, por exemplo, né, não tem acompanhamento, mas tem material e tem suporte comigo. Sim. Agora, quem já é dono, por exemplo, e precisa de uma reestruturação, aí tem encontros comigo de acompanhamento, né? Que a gente tem muitos pontos para trabalhar normalmente. Então não é só para abertura? Não, tenho para gestão. Para pessoas que precisa ter Por exemplo, eu já tenho casa de repouso e eu tô passando por uma dificuldade, entendimento de alguma coisa, eu posso ligar para você? Exatamente. Então, Perfeito. Hoje eu tenho muitos alunos que são donos de casa de repouso. Eu trabalho sempre 4 pilares que eu acredito que são os principais, né? A gente tem a parte financeira, que é a gestão dos números, que a maioria não sabe se está precificando certo, o custo do idoso. E aí, o que acontece? Isso reflete na qualidade do atendimento. Com certeza. Porque se você não cobra o que precisa, como é que você vai manter o médico? Não mantém. O físio, uma alimentação de qualidade, né? Então, não consegue. Então, a gente parte e olha esse pilar. A gente trabalha a liderança, a equipe. Grande parte dos donos não sabem liderar pessoas. É difícil, né? Muito difícil, né? A gente trabalha também a parte de fechamento de vaga, porque é um desafio. Uma vaga muito tempo aberta gera impacto também no financeiro, né? Então, a gente trabalha alguns pilares ali dentro da instituição. Inclusive, eu vi uma reportagem tua que fala sobre a vaga em casa de repouso. Como que você vê isso? Vagas ociosas? Sim. Vagas ociosas é um dos maiores desafios que eu recebo de donos, né? Porque a concorrência tem aumentado, a gente sabe disso. Tem Sim. aberto e vai abrir cada vez mais. Casas de repouso, a população idosa só cresce. Mas em contrapartida, se você não trabalha maneiras de divulgação, tem muitos alunos meus que só vivem de divulgação, do boca a boca. Conhece aqui, divulga lá e tal, e espera de forma passiva que não é bom. O que não dá nos dias de hoje. Se você não se divulgar, se você não se mostrar,
fica difícil. É que anda muito rápido, né? As notícias andam muito rápido, né? E para você manter uma população dentro de uma casa de repouso não é fácil, porque da mesma forma que entra, ela sai. Né? Então nós estamos falando de pessoas que estão já com uma idade avançada. Exato. Então tudo isso é uma preocupação para gestores, né? Exatamente. A gente sabe que lida com finitude, Sim. né? A gente não tem como saber o tempo que aquele idoso vai permanecer conosco. E se a gente não trabalha essas mídias para estar sempre chegando possíveis clientes, você vai ficar 3, 4, 5, 6 meses com uma vaguinha aberta lá. Por isso o posicionamento de como lidar com a gestão é importante, ter alguém que esteja ali. Exatamente. Não necessariamente precisa ser o dono, mas às vezes tem alguém lá que executa o papel exatamente do gestor. E ele precisa se desenvolver, né? Para fazer essa administração, né? É interessante, né? Quando a gente fala assim para alguns amigos, eu sou proprietária de casa de repouso. Você tá bem. Que mito, né? Que medo, que situação, que inveja, sabe? A gente se depara com várias situações quando uma pessoa fala isso. Porque o proprietário de uma casa de repouso trabalha em torno de 24 horas. Claro que você dorme, você come, mas é desgastante mesmo, né? Então tem aí 12 horas seguidas de trabalho, aí você vai para casa, daqui a pouco chama você porque alguém... E isso é algo que, assim, às vezes as pessoas, elas não entendem que, de fato, é um trabalho diferente de outros. É verdade. Porque a responsabilidade de vidas que a gente tem, ela vai exigir uma carga horária diferente, ela vai exigir um trabalho diferente. Não adianta a gente falar que é igual um comércio, por exemplo, que você abre e fecha. Não adianta, né? Então é algo que vai requerer mesmo, né? Eu sempre brinco com o pessoal daqui, as famílias daqui. Qualquer dia desse eu vou abrir vaga para todos os dias um familiar vir passear durante o período de trabalho, das 7 às 19 horas, para ver como funciona uma casa de repouso. Gente, quando a gente tem um idoso só em casa, é uma coisa. Mas quando você trabalha com 30, com 20, né? É muito difícil. Não é realmente... Não é simples o trabalho. Simples. Não é. E a gente vai tocando, a gente vai levando. Uma hora escorrega daqui, uma hora acerta dali. E agora com você, então, vai ser muito melhor. Quando eu tiver um problema, eu tenho certeza que eu vou te chamar. Gente, para uma família que vai visitar uma instituição de longa permanência pela primeira vez, a gente vai fazer alguma observação aqui, mas primeiro eu vou para um comercial e volto logo. Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Pessoal, olha eu aqui com a Pamplona de novo. Presta atenção, pernil suíno temperado. Já estão em todos os mercados, hein? Olha esse daqui, bacon. Gente, coisa nova, não tinha esse na outra sacola que eu ganhei. Carne moída suína. E tá aí nos supermercados para você comprar. Aproveite, gente, é uma delícia, eu amei. E agora, mais essa novidade. Carne moída Pamplona. Pamplona no seu cardápio todos os dias. Pamplona. Não demorei nada, né? E você tá sentadinho aí na sala esperando para ver a próxima pergunta. Bom, na realidade, o que acontece? Muitas pessoas não conhecem casa de repouso. Então a gente precisa, para falar de uma casa de repouso contra ou a favor, conhecer. E para conhecer você precisa visitar. E por que não perguntar agora para minha entrevistada, pela primeira vez, quando uma pessoa chega em uma casa de repouso, ninguém diz para ele lá naquela ou nessa, mas ele foi. O que ele tem que observar logo de cara
para saber se aquele lugar é sério e seguro? Eu falei da documentação e isso é importantíssimo, que a família questione se essa documentação não estiver visível, para ver se essa casa é regularizada. Mas para além da documentação, ela tem que ver a estrutura. Então ela tem que olhar se essa estrutura está condizente, né, com o que está sendo proposto de atendimento, se tem, né, assim, a estrutura física de fato, olhar como que os idosos estão. Os idosos, como eles estão vestidos, de que maneira eles estão, fala muito sobre o cuidado. Se você vê ali um número suficiente de equipe mesmo, de profissionais atendendo aqueles idosos, né? Então, assim, tudo isso comunica. É uma soma de fatores que vai determinar ali, naquela primeira impressão, se de fato é. Mas, para além disso, uma coisa que eu digo muito é que a família tem que ser presente dentro da instituição. A gente ouve nas mídias aí, né, saindo, quando sai alguma coisa de casa de repouso, é sempre para falar o negativo, as casas que foram fechadas, né, nesse sentido. Mas a gente não fala a responsabilidade da família também, porque a casa clandestina existe porque alguém leva. Porque alguém leva. Porque se não levasse, essa casa estaria fechada, né? Então, a família tem que ser presente dentro da instituição, tem que ser participativa, né? Para ela realmente ver que aquele idoso está sendo bem assistido. Não só ele, como os outros, né? Exatamente. E é importante a convivência do familiar para que esse idoso também não se sinta abandonado. Exato. Né? Importantíssimo. É importantíssimo. Sim, a presença da família é muito importante, né? Exatamente. Tá, e quais são os sinais, assim, que a gente pode dizer que essa casa não é legal, que eu não vou deixar o idoso lá? Existe alguma coisa que você possa dizer que a casa não é o suficiente, que não é um lugar para que o idoso possa morar? Assim, de primeira impressão são aqueles pontos que eu coloquei, mas o que realmente vai te mostrar se a casa é boa ou não são os dias, colocando aquele idoso e estando com ele frequentemente dentro da instituição. Mas, por exemplo, se você chega numa casa que os idosos são todos extremamente emagrecidos, eu falo porque eu sou nutricionista, né? E eu atuei em algumas casas de repouso lá há 16 anos atrás, eu comecei nessa área assim. E eu cheguei em algumas instituições onde eu era contratada para prestar serviço, que um baixíssimo peso visível, eu não precisava nem ir medir aquele idoso ou pesar para saber que alguma coisa de errado tinha ali. Então são alguns sinais: sujeira no ambiente, idosos... Cheiro de urina, a sujidade mesmo do espaço, chão, parede, o idoso como ele está, se ele está também sujo, porque... Se ele tá, né, cheio de resto de alimento, coisas assim, a gente sabe que não tá bem cuidado, né? Com certeza. Sentido. Então tem várias formas aí de você enxergar essa instituição, se realmente vale a pena correr o risco de deixar o idoso lá. Outro ponto muito importante se você conseguir, nesse momento da visita, ver famílias lá dentro, se tiver família visitando, pergunte para as famílias, né? As famílias que já têm idoso ali dentro, se é um lugar bom, se é uma casa de confiança, se eles gostam do cuidado, porque a família dá esse feedback também, né? Agora eu vou dizer uma coisa. Quando chega alguém aqui e pergunta assim, escuta, eu quero uma vaga assim, assado, vamos conhecer a casa? Ah, mas eu só tô passando rapidinho aqui. Eu falei, então, como que você vai conhecer a casa? Eu acho que tem que conhecer lavanderia, né? Abrir os banheiros, ir na cozinha. A gente dá a touquinha para você entrar na cozinha, ver como é que funciona, ver se tem quantidade de alimento para que essa casa possa servir bem. Tem tanta coisa, né? Um outro ponto importante que eu sei que tem muitas casas que restringem visita, horário de visita e tudo mais, né? A gente sabe por normas, regras, até às vezes por família que não tem muita noção, que chega às vezes 10 horas da noite e quer visitar o idoso, né? Mas isso que você falou é muito importante. Se a visita vem num horário ok e a pessoa não aceita receber para mostrar a casa, eu considero um ponto negativo, sabe? Não, agora eu não posso te receber. Você tem que agendar um horário para vir aqui. Imagina, gente. Né? Não pode. Eu não acho isso favorável. Tem que abrir. Pô, eu já vou deixar o meu idoso, meu pai, minha mãe, minha tia, com uma pessoa estranha. Se eu não tiver pelo menos um contato com o proprietário ou com alguém que responde pela casa, dificilmente eu considero que lá seja um lugar que eu vá deixar meu familiar. E como que a família pode saber, então, se ela está preparada
para lidar com emergência. Bom, se essa casa já não está para atendimento, imagina para uma emergência. Isso é muito importante porque primeiro que a casa tem que ter um protocolo, né? Eu, quando atendo alunos, eu vejo que muitos trabalham no completo amadorismo. Então, assim, nem quem é da equipe do cuidado sabe direito o que tem que fazer numa situação de emergência. Quem dirá se a família vai saber o que vai acontecer. Então, começa por lá. Tem que existir um protocolo certinho de conduta, de como que as coisas vão acontecer. E quando a família entra na instituição, ela precisa ser informada de como que as coisas acontecem. Em situação de emergência, o nosso protocolo, como nós vamos agir é dessa forma, até traz segurança para a família saber como que as coisas acontecem lá, né? Normalmente, eu tô falando por mim também, eu já aproveito um ganchinho aqui, eu acho que primeiro tem que chamar o SAMU. Sim, né? Socorrer o idoso, né? Quem vai socorrer o SIAT, aí sim nós chamamos a família. Porque enquanto eu tô chamando o SIAT tá vindo me atender, já chama a família, quando a família chega, o familiar já está sendo atendido e pode ser até removido dentro de um prazo hábil, né? Gente, ter casa de repouso não é fácil. Exato. Porque todos os dias a gente amanhece com uma surpresa, a gente adormece com uma surpresa, não é fácil. E eu vou te procurar, porque realmente eu vou precisar da tua ajuda. Eu estou pensando em fazer algumas coisas, por que não te procurar? Eu acho que o teu trabalho tem que ser mais divulgado, sabe? Aqui na Rede TV Paraná, nós temos essa amplitude, né? Em todo o Paraná, nós temos aí regiões do norte do Paraná que fazem parte. Eu tenho uma casa de repouso, como é que eu vou mexer com isso? Então, a Roberta está aqui para te ajudar. E ela está sendo divulgada pela Rede TV e nós estamos aí com uma imensidão de pessoas assistindo e graças a Deus o nosso programa Maturidade tem levado utilidade pública. Eu falo que meu programa é utilidade pública. Roberta, eu não quero deixar você embora antes de você me falar sobre qualidade de vida, que não é apenas cuidar. Será que só cuidar eu tô dando uma qualidade de vida? De maneira nenhuma, né? O cuidado, esse é um erro muito comum também de donos de instituição, achar que só o cuidado em si é o suficiente para o idoso, né? A gente precisa de várias outras questões, por isso que quando a gente fala de casa de repouso e do crescimento que a gente vê nessa área, as pessoas elas precisam olhar de verdade para o que é essa área, né? Que não é só deixar o idoso lá, que ele vai ter uma alimentação e um banho e o remédio. É para muito além disso, né? A proposta das casas de repouso cada vez mais tem sido em melhorar a qualidade de vida dele em todos os sentidos. Sim. De atividades que a gente fornece dentro de instituição, que é obrigatório, né? E que a socialização, eu acho que isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas têm uma ilusão de que em casa tá melhor cuidado, mas tá sozinho. Verdade. Tá às vezes com o cuidador ali o dia inteiro, mas não socializa com ninguém, não interage com ninguém. Mas não, numa casa de repouso eu não vou levar. Não faz um exercício, mas não, para casa de repouso eu não vou levar porque vão me julgar. Mas não conhece, né? Não vai lá para conhecer de verdade. As casas boas, nós temos centenas, milhares de casas boas no Brasil que têm proposta de serviço diferenciado. Né? E é o que eu disse no começo, é um privilégio hoje você estar numa casa de repouso. Será que na sua casa tem um médico? Né? Será que tem alguém que sai correndo e já providencia a emergência? Será que... Claro que estar na sua casa é o melhor. Ninguém está tirando, não é... Sem dúvida nenhuma, estar na sua casa é o melhor. Só que às vezes você está trabalhando, aí você deixa com uma pessoa que não tem habilidades, né? Ou com um filho, ou com um parente. Gente, é um ser humano. E garanto para você que onde tem 3, 4 moradores, infelizmente... as pessoas têm dificuldade de entender o grau de demência, o grau de dificuldade que essa pessoa tem, o desconhecido. Inúmeras razões para você deixar uma pessoa numa casa de repouso. Mas o que falta é o conhecimento mesmo. Nossa, muito. As pessoas... Quando você leva para a internet sobre esse assunto,
Você chega a fazer cada foco, cada abertura do seu programa, você fala sobre essa dificuldade que a pessoa tem de conhecer uma casa de repouso? Eu abordo todos os assuntos, né? Mas para que você tenha uma ideia, eu tenho um canal que eu trabalho, eu tenho muito hater, por exemplo. Sim. Porque o preconceito é tão grande e as pessoas, elas julgam por uma fatia de algo que viu ou que vivenciou e coloca tudo junto no mesmo balaio, que nem a gente fala, né? Então é como você disse, é uma total falta de conhecimento do que é a área de verdade, do que são as instituições sérias de verdade que trabalham e que infelizmente as ruins, que é o que sai na mídia e tudo mais, acaba respingando, atrapalhando o nosso trabalho, né? Boas. Eu preciso que você use esses minutinhos, são acho que 2 mais ou menos, para falar de novo sobre o teu trabalho, de como você influencia, como você ensina, tá? Até que essa pessoa vá a uma casa que seja transparente e que possa ter a certeza que o seu idoso será bem cuidado. Maravilha. O meu objetivo hoje, do meu trabalho em específico, é fazer com que abram casas de repouso modelo, que é o nome do meu perfil, né, da minha empresa. Porque o objetivo é fazer com que hoje todas as instituições que venham abrir abram regularizadas, que os donos façam todo o processo da sua abertura da maneira correta, façam o seu planejamento, entendam que vai para muito além só do cuidado, mas que ele tem que entender sobre gestão, para ele ter qualidade ali no seu atendimento. E para quem é dono, a mesma coisa. Cuidar daquele dono que veio ao longo dos anos despreparado, sem conhecimento na área e que hoje está perdido e está precisando de alguém para reestruturar e ajudá-lo. E é isso, você veio afiada, né? Falou tudo e falou tudo bem. Gente, o nosso programa, como eu disse, é utilidade pública e trazer você aqui foi assim um espetáculo. Primeiro, eu acho que nós temos que falar muito sobre o envelhecimento. Nós estamos encaminhando e já a longos passos aí para um país idoso. Então, se você não quiser ser um idoso sem preparação, sem saber para onde vai, procura a Roberta. Quem sabe lá a Roberta vai dizer assim, olha, eu conheço uma casa de repouso, né? Conheço várias. E por que não vir conhecer a Morada Feliz, que eu tenho certeza que você vai pensar, eu quero morar nessa casa. Gente, eu espero você no próximo programa. Até lá!